3, 2, 1. Salve galera, estamos começando mais um Half de Five Cast e hoje, nosso quinto episódio, temos um convidado super especial. Para começar, vou apresentar aqui o meu camarada, meu brother, meu cunhado, tá tudo em família, Tom! Fala, Tom! É nóis, boa noite galera, muito feliz de estar aqui nesta mesa repleta de caras extraordinários. Fica aí, hein, vai ser sucesso. Aqui na minha esquerda, Michel, o nosso teólogo, especialista no grego. Fala isso na frente do hebraico. Não. Fala, Shel. Fala, galera. Deus abençoe vocês, Fora fica que ligadinho. ontem ele pregando lá na igreja, ele mandou uma... Tá vendo? Ele é embaçado. O que eu mandei? Uma etimologia aí. Não, Eu sou seu fã, Shel, eu sou seu fã. é melhor eu nem falar, não vou comentar sobre É melhor não isso. falar. Vamos voltar aqui. Vai lá, galera. Ó, quinto episódio, muito especial de verdade. Estamos aqui ansiosos e com o coração muito feliz com o nosso convidado de hoje. Então você que está assistindo, compartilha, aperta o sininho lá para saber o YouTube entender que é importante. Então vai lá, ó. Muito importante isso aí. Comenta, porque nós já temos recebidos aí pessoas falando sobre os assuntos que têm sido assuntos edificantes, assuntos muito legais. Então compartilha isso aí. Não é não, Di? Talvez vai demorar um pouquinho pra carregar o vídeo, que o convidado de hoje é pesado. O cara é fera. boa. Mas tudo bem. Você vai baixar. Tá ali, né? Tá ali. O Dani, fala Dani, se apresenta. Fala, Dani. galera. Por aqui, Dani. E é uma alegria, né? A gente está de volta aqui no quinto episódio. Isso aí. Então espere, porque hoje a resenha é boa. Hoje Muita a resenha é resenha. muito boa. Hoje o Nós papo estamos vai com ser um cara aqui que, pelo amor de Deus, ele... Metade da vida dele ele passou estudando, né? O cara tem bagagem, cara tem O cara tem bagagem. uma bagagem... Aí os caras me falam teólogo grego, piadista esse povo. Esses caras é piadista, né, É Dani? isso aí. Bom, gente, a gente tá aqui com um irmãozão meu. Esse cara, a gente tem uma história junto aí. Caminhamos junto por muito tempo, até carro igual a gente comprou, né? No tempo da nossa loucura. Mas ainda bem que Jesus nos encontrou de verdade. Glória a Deus por Mas isso. é um privilégio a gente estar aqui com o Jefferson Alcântara. Ele é o pai da Clarinha e do Arthur. Um moleque, cara, bonito demais, né? Puxou a mãe. Puxaram tudo a mãe, graças a Deus. E é uma alegria, mano, ter você aqui com a gente. E eu tenho certeza que hoje essa resenha vai ser poderosamente legal. Então, Gé, nós vamos abrir aqui, aí você se apresenta, fala um pouquinho de você aí, e aí depois a gente abre para as perguntas aqui pros nossos meninos. Bom, gente, obrigado por estar aqui. Maravilhoso estar com vocês. Eu acho que esse se não foi o primeiro, eu acho que é o segundo trem desse daqui que eu já participei. Pô, que legal. Se não é o primeiro, é o segundo. Então, O cara tá atrapalhando. Tá me Desculpa, boicotando. pastor. Foi só ele Desculpa começar a que ele tá apresentar. atrapalhando A aí, chave ó. do meu carro aqui. Pode meter aí o o barco. lenço do Daniel. Ainda no chão. bem que o lenço. Um lenço. Tem uma história da minha esposa depois. Eu quero Não, Achei contar. que era gente, deixa pra lá. Deixa o cara Mas falar. obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Eu acompanho vocês. Fui boicotado. Eu quero deixar isso claro. Foram na minha casa, disseram que o segundo episódio era comigo. Não foi. Me criaram expectativas. Estamos na quinta. Expectativas foram feitas para ser frustradas, né? É isso aí. Aí, certeza. aí vocês escolheram Jesus. Eu falei, não, tá certo. Aí tá vale. Ele quer competir com Jesus, Tá mano. perdoado, tá É um perdoado. amigão também. É um amigo do coração. Fiquei feliz de saber que ele esteve aqui com vocês. Enfim, obrigado. Espero que esse episódio seja tão abençoador como os outros têm sido para as pessoas. Amém. Tô aqui para ajudar vocês. Amém. bom, Hoje muito bom. Só pra gente começar, eu vou te presentear com a nossa caneca aqui Vai ser do... exclusivo, hein? Tá paga, Raiz. tá Tá bom? paga. Pra você devolver a minha, que Não. você já babou ela toda aí. Essa tá paga. Palmeiras. Muito bom. Essa não paga. Tá paga. Essa é direto do Refuge 5, O hein? que você quer? O Daniel não dá nada de graça, gente. Não dá nada. Ó, vamos- Nem tchau. Põe pra ele aí. O que você Eu tenho umas ações aí na justiça e eu preciso que você me Olha ajude. aí. Pro bono só na defensoria pública, irmão. Mas quando tem amizade assim, não pode julgar o caso. né? Não pode, aí, cara. né? Então, Jurisprudência. jurisprudência. O Daniel só tem interesse. Só em... nada de amor, apenas interesses. Bom, gente, é um privilégio, uma alegria muito grande. Gé, cara, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Depois os meninos têm um monte de pergunta aí pra Ixi, fazer. tem E eles estão bastante. empolgados por uma série que você fez lá na sua igreja, que você falou sobre feedback, né? Tudo heresia, irmão. E tudo heresia.
Tu vai falar aquelas heresias todas que tu falou aí, né? Tudo heresia. Mas, cara, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua carreira. Hoje você é advogado. E assim, né? Eu sou suspeito de falar porque eu sou fã do cara. Então, eu acho que é um dos melhores advogados que eu conheço. Paguei um cachê em São pra ele. Paulo. Não, é sério. E a galera que é teu cliente aí sabe do que eu tô falando. Então, mano, eu acho que a tua história de vida, assim, ela... Principalmente, tem uma galera muito jovem que segue a gente, que tá lá assistindo. E eu acho legal você compartilhar isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dos teus perrengues lá. E depois eu vou entrar numa parte aqui que possivelmente nós dois vamos chorar, né? Que é uma parte que é muito nossa história, é muito Deus, é muito a gente ter a resiliência de entender os processos de Deus para nossa vida. Mas eu acho que essa tua história, cara, ela assim como ela me abençoa demais, eu tenho certeza que pode abençoar vidas também. Conta aí, cara, como é que foi pra você chegar na advocacia e os processos que você enfrentou. Mano, é podcast, não é novela, né? Podcast. Boa. Lembrando que é um podcast. Não é a novela do SBT. Não é. Bom, eu acho que histórias foram feitas para ser contadas mesmo, então em alguma medida eu tenho certeza que Deus escreveu a nossa história desde os nossos primeiros dias até o final deles. A Bíblia é um livro de histórias que revela quem o Senhor Jesus Cristo é. Então, em alguma medida, eu acho que as nossas histórias seguem o mesmo princípio. Elas revelam aquilo que Deus está fazendo na história por meio de nós, e isso, o objetivo disso é a glória de Deus. Então, eu acho que histórias têm que ser contadas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu nasci num berço que não era cristão, acho que como a grande maioria das pessoas. Minha mãe conheceu meu pai já viúva, tinha tido um primeiro relacionamento, teve um casal de filhos, ela ficou viúva muito cedo, conheceu meu pai, que era divorciado, viveram 18 anos. Eu nasci depois de uns 5, 6 anos do relacionamento deles, mas o relacionamento dos meus pais não deu muito certo. Com 18 anos, eles de casados ali, eles se separaram. O meu pai tinha uma condição de vida muito bacana. Meu pai era um cara simples, um baiano que veio lá de Barreiras para São Paulo lutar pela vida, mas ele, ao longo da história dele, conseguiu se projetar. Ele estudou muito, passou na academia do Barro Branco, então entrou como oficial da polícia. Ele fez direito, fez letras, português, e ele conseguiu um destaque profissional muito grande, advogado criminalista e tudo mais. Mas acho que a experiência dele com a polícia deixou ele uma pessoa muito dura, muito amarga. Então, meu relacionamento com meu pai, até os meus 10 anos de idade, foi muito difícil. Muito difícil. Meu pai era um capitão dentro de casa, né? E então eu lembro de situações, por exemplo, que se eu estivesse na mesa almoçando ou jantando e se ele tivesse ouvindo eu fazer barulho com a boca comendo, ele come direito e tal. Capitão Nascimento. Capitão Nascimento. Enfim, são várias coisas que fizeram com que a minha relação com ele fosse uma relação não de pai e filho, eu acho, mas uma relação meio que de soldado e capitão, e enfim. Eu tinha um certo respeito pela figura paterna, mas eu também tinha um pouco de medo, sabe? Uma coisa meio maluca. E quando os meus pais se separaram, minha mãe descobriu uma traição dele. Ela é uma descendente de italianos muito firme, muito segura, mas ao contrário dele, minha mãe só estudou até a 3ª série. Minha mãe não teve descendentes de italianos que vieram para o Brasil, então eram agricultores, moraram no interior, uma família muito simples. Ela, ajudando a família dela, não estudou até a 3ª série só. Então, o contraste era muito, assim, real entre a figura do meu pai e a figura da minha mãe. Quando eles se separam, minha mãe, muito firme, não decide que não ia perdoar mais aquelas traições, sai, e eu vou morar com a minha mãe. E quando eu vou morar com a minha mãe, ele decide parar de falar comigo para que, de alguma maneira, aquilo afetasse minha mãe e ela, enfim, cedesse a não brigar na justiça por aquilo que ela julgava que era direito dela.
pensão alimentícia, inclusive, bens e tudo mais. E ele levou a sério essa coisa de não falar mais comigo. Então, com 10 anos de idade, eu e o meu pai não tivemos mais relacionamento. Eu procurava e ele não retornava, não me atendia, eu mandava carta, eu ligava, eu procurava e ele literalmente não tinha contato comigo. Eu voltei a ter contato com meu pai, eu tinha 21 anos de idade. Então, foram 11 anos da minha vida sem nenhum contato com meu pai. Dos 10 aproximadamente aos 14, foi esse perrengue aí que você disse, da minha mãe brigando na justiça. Ele era uma pessoa influente, então, sem dúvida alguma, se valeu em alguma medida de influência ali, dificultando um pouco as coisas no processo. E minha mãe e eu fomos morar junto com a minha irmã e 2 sobrinhos, tipo numa vila do Chaves, assim, sabe? Era esqueci o nome da palavra, mas era um corredor com várias portinhas, assim, cubículo, né? E tinha vários quartinhos que a mulher alugava. E nós alugamos ali porque um tio meu, que na verdade é um primo mais velho, ajudava a minha mãe, era sobrinho dela. Então ele pagou o aluguel pra gente, mandava uma cesta básica pra gente e tudo mais. E a gente foi morar ali no interior. E então ali naquele período eu fui cuidar de vaca, fui vender picolé para poder ajudar em casa. Enfim, pescava manjubinha para vender para o pessoal das barracas lá que ficava na beira do rio lá, vendendo coisa, enfim, tudo para ajudar em casa. Mas só que no fundo da casa dessa mulher, a dona dos imóveis morava no fundo da casa. E ela era crente. Ela era da Deus e Amor. E ali começa então a minha história ali com Deus, assim, porque no fundo da casa dela tinha uma espécie de garagem e ela abriu ali um ponto de pregação da Deus e Amor. E aí a gente começou a frequentar os cultos ali e ali começou a minha história de conhecer Jesus num ponto de pregação da Igreja Deus e Amor. Com 14 anos, minha mãe consegue na justiça a nossa casa, a casa onde ela mora aqui em Guarulhos. E aí eu mudo para cá com ela, no Lavras. E a casa era gigante, tipo 100 metros de casa, 110 metros de casa, mas não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada. Meu pai só tinha feito o esqueleto. E quando a gente mudou, tinha que mudar, a gente colocava panos nos vãos da janela, da porta, para o vento não entrar e dormia num colchão no chão. Foi assim, né? Desse jeito. Eu continuei indo ali na igreja. Eu lembro de uma situação que minha mãe naquela época ainda não era tão crente. Eu tinha tido um contato real com Cristo, dei depois umas, né? Você sabe. Umas rateadas. Andei de pneu baixo por um tempo, né? Deu umas rateadinhas. Comi a lateral do pneu por um tempo, mas, enfim, tava crente ali e minha mãe não tão crente. Eu lembro que uma vez ela, literalmente, aquela coisa clichê de acabou a comida. Ela não tinha conseguido emprego aqui, ela era costureira. E aí ela falou assim, tô colocando a última comida aqui, não sei como que vai ser amanhã, não sei, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu fui orar. Naquela época eu orava. A gente vira batista, para de orar, cara, o negócio. Os batistas não oram? Ora. Quem ora sou eu. E aí... Gostei desse cara. Ele é maneiro, pô, ele é maneiro. E aí eu fui orar e aí quando eu orei, eu falei pra minha mãe, depois que eu orei, falei, mãe, Deus vai mandar comida pra gente, Ele vai cuidar da gente. E minha mãe disse assim pra mim, você não tem o que fazer, pega uma trena e sai medindo a rua pra ver se você arruma o que fazer. Enfim, e 2 horas depois, um irmão chegou em casa com 2 cestas básicas. Ele era lá do interior onde a gente estava e ele falou que estava orando na casa dele também e sentiu quando Deus disse para que ele viesse trazer as cestas básicas que ele tinha ganhado em casa. Então, acho que minha mãe ali ficou, né? Uma experiência boa, né? Não são as experiências que determinam a qualidade do nosso relacionamento com Deus, sem dúvida alguma, mas é fato que elas vão ajudar a nossa caminhada de fé para que a gente possa, nas dificuldades, confiar mais nele, né? Bom, aí você lembra do irmão João do Mercadinho? Lembro. Então.
Aí eu saí da Deus de Amor, porque eu sempre gostei muito, tive uma paixão muito grande pela palavra, pela pregação. E aí eu via a Assembleia de Deus lá do Lavra, sempre círculo de oração. Né? Ali foi onde começou a nossa história. Círculo de oração da Josefa lá, né? Lotado às quartas-feiras. meu amigo. Eu passava na porta, via aquilo lá e tal. Eu falei assim, pô, eu quero vir nessa igreja aqui, maneiro. E aí eu comecei a frequentar a Assembleia de Deus. Irmão João, que é o irmão João do Mercadinho, inclusive, ele tinha um mercadinho no Jardim Ana. Só que até chegar nessa época, no Lavras, tinha uma fábrica de bloco lá. Eu fui trabalhar naquela fábrica de bloco com esse meu físico do grilo. Jogando pó de concreto na bitoneira para fazer bloco de 15, levando os blocos para o chão lá para tomar sol. Aí o irmão João me arruma um trampo lá no mercadinho dele, só que eu tinha que dormir lá. O irmão João foi muito misericordioso, eu dormia lá porque eu estudava à tarde, mas era muito difícil sair da escola ali do Lavras e ir pro Jardim Ana, lá onde ele morava, à noite. Muito perigoso. E aí eu dormia lá. Para acordar de manhã, lá, 5 horas da manhã, para fazer pão com ele. Então fiquei lá uns 6 meses morando no mercadinho. Levantava às 5 da manhã para fazer pão com o irmão João. Dormia, ficava 1 hora fazendo pão. Depois dormia mais 1 horinha, 7 horas, abria o mercado com ele. Ficava até a hora do almoço, ia para a escola, visitava minha mãe, voltava de novo. Aí consegui um trampo no Sublime. Eu lembro disso. Lembra? Que era o mercado que estava ali, era pequenininho, o Paulo, enfim, o seu Roberto ali. E fiquei lá até que um dia Deus usou uma senhorinha do Coquinho mesmo para perguntar para mim se eu estudava. Eu estava terminando o 3º colegial naquela época, chorava muito porque eu sabia que o meu pai tinha condições de providenciar para mim estudos e ele não falava comigo. E ela me perguntou um dia, estava num culto, num círculo de oração, e ela perguntou para mim se eu estudava. Eu falei, estudo. Ela falou, não, você está fazendo faculdade? Eu disse, não, eu estou no 3º colegial. E aí ela disse para mim assim, sem movimento, sem nada, sem barulho, Sem emoção. Sem emoção. Ela disse pra mim, cara, vai abrir uma porta que você, quando passar por ela, vai enxergar um horizonte. Você vai fazer faculdade. E quando você passar por ela, você vai enxergar esse horizonte e tudo mais. Eu falei, tá bom, né? E aí eu tinha 17 para 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, um amigo falou, olha, se você... Eu tava naquela fase de sair do exército. Tava mandando currículo para todo lugar e aí ele falou, se você quiser eu levo o seu currículo na empresa que eu trabalhei, porque se eles te pegarem, bicho, você tá feito. Eu falei, então leva, né, cara, deixa Deus te usar. E ele levou, isso foi em janeiro de 2001, eu fui chamado para um processo seletivo, cheguei lá, tinha 50 caras na sala, e 50 pessoas na sala, e a psicóloga entrou e falou assim, vocês são privilegiados. Porque no meio de mais de quase 2.000 currículos, a gente separou 150. E fizemos 3 grupos de 50. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui. Porque eu não era registrado na minha carteira. Nas experiências ali do mercadinho, era tudo informal. Uhum. E então eu falei, tem alguma coisa acontecendo aqui. O que tinha de especial no meu currículo para eles me selecionarem? Eu não tinha nenhum curso. O único curso que eu tinha era o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, porque era de graça. Os caras davam vale transporte e ainda um pão com presunto e queijo. 10 de 10. 10 de 10. E era um curso de informática que eu fiz lá. Então eu falei, pô, alguma coisa tá acontecendo aqui, porque eu não tenho padrinho, eu não tenho amigo aqui, eu não tenho ninguém aqui, tem alguma coisa acontecendo. Deus, né, cara? E aí eu fiz a prova. Aí quando eu fui entregar para a mulher, a Arlete, ela falou assim, você conhece alguém aqui dentro? Eu falei, não. Ela falou, não, tudo bem. Pegou minha prova e tal. Uma semana depois ela me ligou para fazer uma entrevista com um chefe de departamento lá dentro. Eu fui, todo fanfarrão, alegre e tal, achando que tava com tudo. Porque, mano, meio de 2.000 currículos, me chamaram, você é doido? Eu sou o bichão. Estourei. E aí fui... O cara, mano, só faltou me colocar no céu. Você fuma? Não. Bebe? Não. Eu sou crente. Putz, você é o cara que eu tô precisando. Vai com tudo, mano. Deixa Deus te usar, porque tô precisando.
você sabe, é muito perrengue, eu e minha mãe passamos, literal. A gente tinha uma necessidade muito grande, minha irmã era doente, enfim, lidamos com muitas questões difíceis. E aí o cara que me colocou na nuvem falou, não, ó, pode ficar tranquilo, o RH vai entrar em contato. Fui para casa, uma semana depois eu recebo uma carta do lugar dizendo assim que eles estavam agradecendo por eu ter participado do processo seletivo. Eu falei para minha mãe assim, eu falei assim, cara, eu não só não passei, como eles ainda estão agradecendo porque eu não passei. Aí 2 semanas depois, fiquei muito chateado, 2 semanas depois eles me chamaram para uma nova, a Arlete me ligou e falou, Jefferson, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Pô, você não passou. Eu falei, eu sei, eu recebi aqui. Ela falou, pois é, era só uma chance que a gente dá para os candidatos, mas eu gostei de você. Você topa fazer uma outra entrevista? Eu falei, claro, né? Vou, tá bom. Fui, o cara parecia o pinguim do Batman, mano. Ele nem olhava na minha cara. Cabeça baixa. Eu falei, mano, se aquele diabo não me pegou, esse capeta, esse não vai me pegar mesmo, né, velho? Ficou de, não, quem eu escolher, o RH vai... Tá bom, já conheço essa história. Fui embora. Só que aí 1 semana depois a Arlete me ligou e falou assim, meu, tem uma notícia pra você. Eu falei, ao invés de mandar carta, deram uma ligada. Ela falou assim, não, cara, você passou. Você pode trazer os seus documentos aqui? Eu falei, posso, claro, tô indo aí. Peguei o ônibus, fui pra lá, e aí quando eu cheguei lá, ela falou assim, Jefferson, eu percebi que você não faz ideia de onde você tá, né? Eu falei assim, eu tô numa empresa. Ela falou, sim, é uma empresa, em alguma medida isso daqui. Mas você sabe o que é isso daqui? Aí eu falei, não. Ela virou, cara, você tá na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Olha, na PUC. Caramba. Na PUC São Paulo. E você passou para trabalhar aqui. Você sabe quais são os benefícios? Você sabe o que é isso aqui? Eu falei, não. Aí ela falou, isso daqui é uma universidade. Eu não sabia mesmo que era a PUC. Cara, se você pegar a minha primeira Bíblia que eu tive, a minha Bíblia tá cheio de cartas para Deus, escritas nas páginas, aquele silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, as anotações, tem um monte de carta para Deus. Você vai ler minhas cartas, você vai ver que tem vários erros, tipo faço com 2 S's, coisa desse tipo, assim. Então, assim, eu tinha um pai que era advogado, formado em letras português, mas com 10 anos que largou tudo e eu tive que trampar para ajudar minha mãe. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. E aí ela falou pra mim, você sabe o que é a PUC? Eu falei, não, o que é a PUC? Não é uma empresa? Aí ela falou, mas olha, a PUC, ela contou toda a história. Eu falei, cara, que doido. Ela falou, sabe qual é o maior benefício de você trabalhar aqui? Eu falei, tem mais, vale transporte, cesta básica, convênio médico, vou pôr minha mãe no convênio, cara, vou ter salário registrado, tem mais. Tinha 18 anos, cara. Primeiro trabalho registrado. Registrado foi. Fera. E foi o último, né? Porque... Aí eu falei assim, não sei. Ela, cara, você vai poder estudar aqui e não vai pagar nenhum centavo por isso. E a gente tá falando de PUC, né, Jefferson? De PUC, cara. E naquela época, era, por exemplo, o curso que eu fiz era 12, 13 por vaga. Pra pagar, sei lá, naquela época, R$1.000 por mês. Por mês, Tipo, hoje seriam uns 10 mil reais. 2 mil por hoje. mês. Eu acho que deve estar 2.000 e pouco a mensalidade. Hoje tá 2.000, né? 2.000 e pouco a mensalidade. Por mês, né? Por mês. É uma faculdade de elite, né? Do quê? 5 anos? 5 anos de faculdade. de direito. É que pela sua força, pela sua capacidade naquela época, você não conseguiria se tivesse uma intervenção ali. Irmão, eu não tinha às vezes dinheiro para comprar pão para tomar café. Várias vezes saía da oração de manhã lá da igreja, a Josefa, a Olívia. Você se lembrou da irmã que te... Então, aí foi isso. Quando ela falou isso, que eu ia poder estudar lá e não ia pagar nenhum centavo por isso, eu só precisava passar no vestibular. Na hora, eu lembrei da veinha. Da veinha não, né? Da irmã do Coque. E aí, eu comecei a chorar. E aí, ela olhou pra mim e falou, que foi, Jefferson? Por que você tá chorando e tal? Aí eu falei, olha, eu não sei se você vai acreditar no que eu vou te dizer, mas eu sou crente. E um tempo atrás, Deus usou uma mulher para falar comigo e ela disse isso, isso, isso e isso. E agora eu tô vendo que era verdade, que ela falou, porque tá se cumprindo. Tá validando o que ela falou. Tá se cumprindo isso aqui. E eu entrei na PUC. A Arlete, por causa disso, ela me acompanhou pelos 11 anos que eu fiquei na PUC. A Arlete, pelo que eu entendi, ela gostava muito de você. Ela puxou ali você. Ela né? foi Deus, né?
Talvez ela lá dentro falou, meu, vamos... Não, vamos... esse lance que ela falou pra mim de, ó, eu gostei de você, porque eu fiz a entrevista, depois da prova eu fiz uma entrevista com ela. Sim. E depois com o chefe de departamento. Então nessa entrevista, ela, tipo, viu quem eu era, sei Ela lá. meio que e te ela, bancou lá dentro. ela gostou pra você de mim. poder entrar, né? E aí ela me acompanhou por toda a minha vida lá na PUC, profissional, acadêmica, os 11 anos que eu fiquei lá dentro. Bom, eu entrei, aí foi o lance de estudar para passar no vestibular para um cara que escrevia fácil com 2 S's. E aí eu prestei o primeiro vestibular, tomei pau nas disciplinas nos cursos que eu me inscrevi, e eu percebi, o curso era anual, o vestibular era anual, que eu tinha que estudar muito. Estudei sozinho, não tinha dinheiro ali para pagar cursinho, e eu entrei eu não queria fazer direito, porque eu tinha uma aversão ao direito por causa do meu pai. Entendi. Então eu achava que isso não era para mim. Eu sempre fui um cara muito engajado em causas sociais. Então eu prestei para o serviço social da PUC, eu passei e fiz 2 anos de serviço social na PUC. E aí, depois do 2º ano de serviço social, eu comecei a entender que de fato não era a minha vocação. Eu gostava, até hoje sou super engajado com causas sociais, mas profissionalmente não era exatamente o que eu deveria fazer. O que de fato Deus fazia arder no meu coração. Sim. E aí eu prestei, já no 2º ano do serviço social eu prestei direito, não passei. Prestei o 2º ano, não passei, porque era esse lance de 13 pessoas, mais ou menos, 15 pessoas disputando uma vaga. E aí eu falei, bom, o 3º ano eu vou comer os livros. E aí, cara, eu ia de ônibus para a PUC e eu ia estudando no ônibus. Saía do serviço assim, eu tinha enjoo lendo, mas eu fui superando. Depois eu voltava, saía às 6, eu chegava na minha casa às 8 horas da noite, e aí eu estudava quando eu chegava, eu estudava até às 3 da manhã. Eu tomava um banho, jantava, estudava até às 3 da manhã. Às 3 da manhã eu deitava, dormia, acordava às 6h30 para ir trabalhar no outro dia. Você é louco. Aí no outro dia eu invertia. Eu chegava às 8 e vinha lendo no ônibus de novo. Chegava, tomava banho, jantava, dormia das 8 às 3. Às 3 eu acordava e ficava das 3 às 6h30 para compensar um dia pelo outro só. Você não perdia tempo. Eu fiz 1 ano isso, passei em primeiro lugar em Direito Noturno na PUC São Paulo. Você é louco. Um homem Muito fera. falando pra você que embaçado esse homem, velho. Rapaz. Cara, E que aí história, hein? É só a introdução, hein? Aí eu tomei a decisão, foi em 2009 isso, de sair da PUC. Eles ainda me deram a oportunidade de fazer uma pós-graduação lá sem pagar. Mesmo você saindo. Eu saí em final de 2011 ou começo de 2012 da PUC. Acho que tipo dia 2 de janeiro, voltamos de virada do ano, eu saí. 2 de janeiro de 2012. E eu me formei em 2009. Em 2010 eu entrei na pós-graduação, numa especialização lá na PUC em Direito do Consumidor, porque tinha relação com aquilo que eu fazia lá. Social. Direito do consumidor, mas eu trabalhava no setor financeiro da PUC. Ah, tá. Então eu cuidava da parte de mensalidades. Entendi. Fiz 2010, 2011 a pós-graduação sem pagar um centavo. Então estudei também uma pós lá. Em 2011 eu não prestei 2010 a OAB. Quando eu prestei em 2011, fiquei 1 ano sem prestar por questões pessoais. Eu fui até para Machu Picchu, né? Caramba. Dei uma viajada e aí Tirou um sabático e aí eu do presto estudo. em 2011, graças a Deus eu passei na primeira De vez primeira. na OAB. E aí eu saio da PUC e recebo um convite de um outro cara que foi secretário do Meio Ambiente aqui de Guarulhos por 2 ou 3 mandatos, foi vereador, o Kise, Alexandre Kise. Eu tive contato com ele por causa dos meus estágios. Eu estagiei, tive o privilégio de, além de trabalhar na PUC, quando eu estava estudando, de estagiar. Eu reduzi minha carga horária só para 5 horas. Então eu trabalhava das 8h30 à 1h30 na PUC, das 2 às 6h30 eu estagiava, e das 7 às 11 eu voltava para a faculdade para estudar. Então, no 2º ano, eu entrei no estágio primeiro no Ministério Público do Estado de São Paulo. Estagiei por 6 meses, vi que esse negócio de ser promotor de justiça é coisa de doido. Imagina. Desculpa o promotor. Mas aí eu falei, eu quero advogar.
então eu vou estagiar num escritório. Eu falei, só que eu faço PUC, eu quero me dar o direito de tentar entrar num escritório bom, né? Só que eu sabia que era difícil porque eu trabalhava de manhã. Então eu trabalhava na PUC de manhã para garantir minha bolsa e o estágio teria que ser das 2 às 6h30, 7 horas. E geralmente começa 1. Era algo impossível. Eu mandei para os grandes escritórios até que um escritório me ligou. Era o escritório da família Franco Montoro. Franco Montoro foi governador do estado de São Paulo. E aí eles estavam me chamando para fazer uma entrevista. Quando eu cheguei lá, o cara falou, eu só te chamei porque quando eu vi seu currículo, eu queria entender como é que você está pensando em estagiar. Porque você trabalha das 8h30 a 1h30. O estágio é da 1 às 6. Você sai 1h30 do seu serviço. Como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer isso? Eu falei, eu tô imaginando que vocês podem me contratar das 2 às 7. Eu falei, cara, você vai sair 1h30 da PUC, vai vir pro Itaim Bibi em meia hora para entrar às 2 aqui, para sair às 7 horas, para entrar na faculdade? Eu falei, é isso. Isso é força de vontade. No caminho. Aí ele falou, não tô acreditando. Aí ele falou, mano, faz o seguinte, faz essa prova aqui. Fechou a sala, faz essa prova. Aí eu soube disso só depois que eu terminei o estágio, numa festa de fim de ano do escritório, que eu saí no 4º ano, e ele foi lá na sala do sócio e falou, tem um doido Brifou o que você ia fazer. Tá maluco, ele trabalha na PUC, ele isso, e ele quer estagiar. Um dos sócios falou, você não vai contratar ele, né? Dr. Paulo Peixoto. Só que o Dr. Rodrigo Franco Montoro, que é neto do Franco Montoro, ele falou que o escritório tinha um compromisso ético com aquilo. E aí ele falou, não, contrata o cara. Aí ele volta, abre a porta e fala assim, mano, nem termina de responder que se tiver ruim, eu vou me arrepender. Você tá contratado, bicho. Não fala nada. E aí eu estagiei no escritório da família Franco Montoro até o meu 4º ano da faculdade, onde eu aprendi muita coisa. Quando eu saio, então eu conheci o Kizzy, e o Kizzy me convida para ser sócio dele no escritório. Deixa eu só fazer uma pergunta pro senhor rapidinho. Quando o senhor saiu da PUC... O senhor tá no céu? Perdão, é que eu chamo todo mundo de senhor. Aí depois a culpa era minha, né? Daniel. Rapaz, ele chama. Tá chamando qualquer um de Ô senhor. Jefferson, quando você sai da PUC, mas você sai por uma opção de outro trabalho ou porque você... Não, eu disse o seguinte para mim, eu falei, bom, ter estudado aqui foi uma oportunidade que Deus me deu. Ele quis que eu estudasse aqui. Ele não quer que ele bancou isso, ele não ali, quer, né? Ele bancou. Ele não quer que isso fique aqui. Entendi. Então, eu não... Tinha um propósito, você saiu. Tem algo maior, eu ainda não entendi, mas tem algo maior que isso. E eu sei que ia ser difícil. Então, eu fiz um planejamento para sair e saber que eu ia procurar R$10 no bolso e não ia encontrar, ia comer ketchup com coxinha, sabe? Para matar a fome. Mas era isso. Porque assim, para um jovem recém-formado, a PUC naquela época, pô, é uma carreira. Era. Você sair de lá, né? E ela tinha um caráter meio que de funcionalismo público, sim, era difícil mandar embora. Mas, bicho, quando eu fui estudar, eu não tinha condições de ficar indo e voltando. Porque os ônibus da Armênia pro Lavras eram num horário muito louco. Então, tipo, terminava 10h30, uma coisa assim, ou 11 horas, e não tinha mais ônibus para voltar. Eu fui morar escondido dentro da faculdade. Nossa, você é meio doido, cara. Eu morei 6 meses escondido dentro do Centro Acadêmico de Serviço Social. Rapaz, você era meu mentor teórico, agora é prático. Tá vendo? Eu senti um cheirinho de maconha. Ficou meio lesado, agora a gente entendeu, Jeff. Corta isso. Ô, Thiago, nessa parte eu gostaria que você colocasse Bob Marley. Pra Foi um fundinho. Não pode que o YouTube corta. Eu senti um cheirinho de maconha, né? Porque a PUC é uma doideira, né? Mas eu dormia lá, colocava as almofadas no chão, eu levava a roupa, guardava no meu armário lá do trampo. E aí eu acordava, fiz parte da diretoria do centro acadêmico para poder dormir. Os caras achavam que eu estava engajado no movimento social. Mas eu estava atrás de uma chave para dormir. E aí eu dormia lá, acordava 1 hora mais cedo, tomava banho no vestiário, ia para aula, depois ia pro trampo. Rapaz. Aí me descobriram. Lembra da Aline? Lembro. Então, a Aline, nessa época, estava com a família dela morando em Santana.
Aí eu me descobriram no centro acadêmico, segurança, e falou, mano, você não pode dormir aqui. O que você tá fazendo? Aí eu falei, tá bom, vou sair. Ocasionalmente eu encontrei a Aline, e aí a Aline falou assim, e aí, Gé, o que você tá fazendo? Eu falei assim, procurando um lugar pra dormir. E aí ela perguntou por quê, e ela falou, não, você vai ficar com a gente. Aí fui morar mais 6 meses na casa de uma amiga nossa que era da igreja. Na casa da família dela, eu morei debaixo da escada, assim, dormia debaixo da escada na sala. O pai dela, o padrasto dela, ele acho que se arrependeu de ter deixado, bicho. Ele levantava de manhã, 6 horas da manhã, e ligava o som bem alto na sala da Jovem Pan. Vambora, vambora! Tá na hora, vambora! Acordava assim. Já levantava, tomava banho. E aí depois eu fui morar um tempo, morei numa república lá que tinha um banheiro comunitário, velho. A água caía em cima da privada, você tomava banho meio que assim, sentado. E o quarto era isolado, mas me formei. Rapaz... Me formei. Só aqui já dá pra abençoar a vida da galera que tá Já pensando é uma história... nas desculpas da vida, isso né? aí, Inclusive cara. eu, né? É uma história... eu falei que era é uma novela. história de novela, História né? de Isso dá um superação, filme, cara. Dá um filme. Isso dá um filme. que vai mais pra por isso que superação, eu né? queria que você enfatizasse isso. Aí porque eu trabalhei com o Kiss, a gente ficou 6 anos juntos como sócios. Aí a minha irmã teve um câncer em 2014. E aí eu, tipo, que deixei mesmo o escritório para cuidar dela. Final de 2014, ela teve um diagnóstico que duraria mais 3 meses. A gente decide trazê-la de volta para casa, para que se ela tivesse que falecer, morrer em casa. Meu Deus. Ela perdeu todos os movimentos do corpo, fala, reflexos de deglutição, precisou pôr uma sonda gastro. Enfim, ali foi uma dificuldade enorme para mim, porque eu já estava numa situação financeira legal, o bastante para poder cuidar da minha irmã, mas eu não tinha nada que eu pudesse fazer. Sim, Cara, essa é uma das partes aí que... Bom, a gente tá conversando aqui, pessoal, com o Jefferson Alcântara. Jefferson Alcântara. E a gente esqueceu de falar no começo, mas ele é pastor da igreja Batista Urbana. E o cara é bom, hein? Que Cara, inaugurou agora lá na Avenida Timóteo Penteado. Timóteo Penteado. Para seguir as redes... 623, Pra seguir as redes sociais aí da igreja. _Batista Urbana Gru. E pra seguir o Gé? Eu sei lá, acho que é Jeff Alcântara. Joga lá no Google, o que você acha? Jeff Alcântara, Jeff Underline Alcântara, é Isso. algum trem dele. Aproveita você E aí, acha que o já Daniel começa a ali, ó. seguir a gente. Fala aí, Dieguinho. Segue no Instagram, @halfdefive. Segue também no YouTube. Não deixa de se inscrever no canal, porque, pô, perder um episódio desse não dá, né, meu? Ó. Se inscreve lá, ó, vai chegar a notificação pra você poder Como diz o acompanhar. Tom, né? É isso aí. Acompanha a gente nas redes sociais aí, o conteúdo muito fera e vai edificar a sua vida e se você compartilhar a vida de alguém também. Tamo junto. É isso aí, mais uma vez a gente tá aqui também agradecendo nossos patrocinadores aí. Delícias da Ju, como sempre, surpreendendo com a qualidade dos seus salgados. Hoje a gente comeu já um pouco cedo, muito bom. E segue naquela sistemática, se vocês não gostarem. Aquela Se sistema... vocês não garante. gostarem, eu pago, eu garanto. O Tom garante. E seguindo também, igual o salgado, a gente também tem Delícias do Pote, da Simone. É um bolo vulcão ali que... Nossa, falar pra você, sensacional. cara, estar aqui é muito bom. E ainda mais com o nosso Vai patrocínio. ter bolo? Tem bolo? Vai ter Você um ouviu bolo, lá? vai ter um Então eu vou Vulcão. falar mais. E quem quiser ouvir uma música sertaneja de qualidade. Aí Daqui a tem pouquinho. o Thiago Lima ali. Thiago Lima Rapaz. e você. O cara é cantor, o cara é produtor, o cara é Lala Movie, o cara ficou de hoje pra poder. É nosso técnico aqui. Nosso É, técnico, pô. nosso produtor, nosso diretor, o cara é embaçado. Então, Se você ó, quiser- Hoje o dia dele não foi fácil. não foi fácil, mas ele cumpriu, Mas ele o cumpriu. que ele propôs. É e isso isso é aí. importante pra uma parceria, é o que a gente preza aqui. Então você aí que tá aí. vendo Uau, esse podcast hoje, Você é que vai ser abençoado. Vou até aplaudir de pé, igreja. Aí eu perco o raciocínio. E você aí que tá sentindo no seu coração de abençoar esse projeto aqui, procura a gente, vai lá na vamos nossa abençoar página. agora. Tamo precisando, hein, Jeff? Batista Urbana não quer chegar junto com nós, não? Igreja de implantação, irmão. A igreja acabou de nascer. Chama lá a Já gente, tá ó. semeando em terra fértil. Vai na nossa página, lá tem um link pra você poder nos contatar e poder nos ajudar. E lembre-se, não menosprezes os pequenos começos, né? Olha Então, vamos lá, isso pode seguir. doido, cara. Posso falar agora? Pode, fala. Cara, Eles Jeff- estão doidos pra fazer umas perguntas pra Pergunta, você. cara. Jeff. Cara, eu não te conhecia de perto, mas, cara, Deus une propósitos. Amém.
E aqui nessa resenha aqui, eu pude sentir um carinho muito grande por você. Que bom. Tua história é uma história muito inspiradora, cara. Você é louco. Além Demais. de ser um cara incrível, um pastor, um profissional, algo me chamou muita atenção na sua história. Em todo momento que você falou, mesmo com esse distanciamento do seu pai, eu vi que você sempre honrou pai e mãe. Cara, e esse é um princípio que a Bíblia nos ensina, que quando nós honramos pai e mãe, os nossos dias são prolongados na terra. Hoje nós vemos uma geração que não dá valor a isso. E quando eu olho para você, eu tenho certeza disso. Que você passou o que passou, mas chegou onde chegou, porque você obedeceu um princípio. O que você tem a me dizer dessa questão de honrar pai e mãe, mesmo que ficou sem falar com seu pai durante 11 anos? Mesmo assim, você continuou honrando, tentando falar. Sim, eu tentei e a gente se encontrou de uma forma bem assim, estranha, né? Nada intencional. Eu estava estagiando no Ministério Público da Barra Funda, né? E trabalhava lá com um promotor de justiça. E aí meu pai é criminalista ainda, mas ele já não está divulgando mais. Mas ele atuava naquela época muito. E aí eu encontrei com ele dentro do fórum. Caramba. Ele achou que eu tava preso. Acho que eu sempre tive uma cara de bandido. E aí ele olhou assim e ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, tô estagiando. Só que ele tomou um susto. Como assim estagiando? Eu falei, eu sou estudante de Direito. Uau. E meu pai gosta de fazer filhos, sabe? Segundo ele tem 12. Rapaz. Começou cedo. Eu, graças a Deus, só tenho 2, amém. E já parou por aí, né, Jé? Eu vou cortar. Faz isso. É cortar que fala? Somos 2, Corta viu? aí depois isso. Tô na fila já, passando pros mandei os médicos, documentos, já mandei os documentos. Vou ter que pedir o alvará da esposa pra Não assinar precisa lá. mais. Eu já tô Thiagão- só, Thiagão já eu tô fez, né, só Thiagão? aguardando Sério? o plano. Eu já fiz o processo. Os 25, corta a hora que quer. Não Aí, precisa Thiago, mais. O médico, eu passei no médico quarta-feira. Eu tenho 18 anos. Você só precisa autenticar o documento cartório. Só Isso, você. Não Eu tenho precisa 18 anos, mas já Tá tenho ouvindo, 2 Daiane, meu amor? Você não precisa assinar mais nada, não. Eu vou cortar. Isso aí. E aí eu encontrei com meu pai lá e aí eu falei, não, eu estagio aqui. Ele falou, como assim você estagia aqui? Aí eu levei ele pra conversar com o promotor. E aí o promotor falou, pô, seu pai, achando que relacionamento era flores, né? Top lá, né? E aí ele falou, pô, seu filho, sensacional, obrigado, tal, que legal, prazer te conhecer. E aí a partir daquilo a gente voltou a se falar. No começo, lógico, tinha um Um abismo. distanciamento. Teve um dia que a gente sentou e lavou roupa suja mesmo, né? Ele veio, não sei o que ele falou pra mim, que aí eu acabei vomitando, tipo, quem é você pra falar? Mas tinha muita coisa guardada, né? Mas, cara, hoje, desde lá pra cá, a gente só foi restaurando a nossa relação. Que bom, cara. E hoje, nossa, se eu não ligo pra ele Uau. ele briga, né? Ele fala assim, pô, esqueceu que tem pai. Você Que fez legal, isso há 11 anos, né, mano? Hoje virou piada, né? Tem bate esquece, né? Fez isso há 11 anos. Agora eu fico 2 dias sem ligar, já tá chorando. Mas eu entendo como você. Eu acho que pais e mães vão errar com a gente. Sim. É uma ilusão a gente acreditar que eles são perfeitos, embora a gente olhe para eles como super-heróis. Sim. Mas eu vou errar com os meus filhos. Sem dúvida alguma, eu vou errar com a Clara e com o Arthur. Mas o que determina a qualidade do nosso relacionamento é como a gente se respeita. Uau. Né? Então, eu sempre respeitei o meu pai, apesar do que ele fez. Ele, em algum momento da vida dele, achou que o que ele estava fazendo era certo. Sim. Ainda que com motivos e razões erradas. Respeito isso, embora eu não concorde. Mas eu continuei entendendo quem ele era. Ele é o meu pai, apesar disso. Sofri com isso, sofri muito. Isso é inevitável. Mas eu continuei respeitando e quando a gente sentou foi como se nada tivesse acontecido. Uau. Fera. Isso me abençoou demais, cara. Isso é louco. Demais. Aí eu tive outros pais e mães, né? A mãe do Dani foi uma mãe pra mim também. Tu lembra disso, cara? Demais. Então, tive outros pais e mães. Então, eu não posso reclamar, porque eu acho que, como eu acredito que Deus escreve toda a nossa história, então ela já está escrita, em alguma medida, Deus planejou isso para que eu passasse. Exatamente. Então, nesse processo, eu tive a oportunidade de conhecer
o amor de Deus sendo apresentado para mim por meio do cuidado de outras pessoas. Muito bom. Cara, eu acho uma coisa muito interessante no Jé, e talvez eu nunca tenha dito isso pra ele. Ah, não faz eu chorar. Mas eu acho que esse é o momento, né? Faz. E eu vou aguentar. Ele falou que chegaria esse momento. Eu acho que na nossa caminhada, cara, quando a gente vai construindo alguma coisa em Deus, você precisa de algumas referências na sua vida, na sua trajetória. Ali no início de tudo, quando Deus estava fazendo alguma coisa comigo também, né? O Gé foi um cara muito próximo de mim na caminhada, principalmente na caminhada quando a gente era muito jovem, né? Então a gente aprendeu junto, a gente errou junto, a gente fez bobagem junto. Bateu dos outros junto. Batemos nos outros junto. E assim, mas ele sempre foi um cara que sempre transpirou Deus. Eu lembro de uma vez que eu tava no meu quarto e esse doido, ele chega, cara. Entrou, que lá em casa ele tinha livre acesso, porque minha mãe tinha ele... no porão, mano. Minha mãe tinha ele como um filho. E ele entrou, ele deu um rasante. Dani, Deus vai me matar. Eu falei, que foi, mano? Eu deitado, e aí me levantei e falei, que é, Jeff? Você tá louco? Preciso voltar pra igreja, mano. A gente tem que voltar pra igreja. A gente foi, mano, volta você, mano. Volta você, mano. Não, a gente precisa voltar pra ele. Cara, Deus vai me matar, Deus vai me matar. E, cara, naquele dia, eu vi que esse cara carregava uma parada muito diferente de Deus, né? A gente ia nos congressos pra ouvir ele pregar, eu era músico dele, né? Eu tocava pra ele, mano, e ele pregava. Eu ia pra me divertir, né? Ele não. Mas ele tinha uma parada... Eu entendi, na época da Assembleia de Deus. Na época dos Tomeuzão, conselheiro, eu era dessa época. Isso é legal, Vanessa, cara. não ouve isso não, Vanessa. Mas ele tinha uma parada de Deus muito forte com ele, né, cara? E aí, só pra gente ganhar tempo aqui, eu me lembro quando a Joelma começou a passar por esses processos, e aí uma pergunta que eu te faço sobre isso o quanto o teu relacionamento com Deus ele cresceu nesse período, porque assim, né, parece uma loucura eu falar pra vocês, poxa, a menina sofreu vegetando em cima de uma cama, e aí quando a gente soube disso, que ele me deu uma notícia que a Joelma já não se movimentava mais e tinha todos aqueles cuidados, eu e a Van foi visitar ele morava numa casa aqui no centro de Guarulhos. E a gente foi até ele e eu falei, Van, eu fui preparado para levar uma palavra de Deus pro cara, mano. Quando eu cheguei lá, o cara tá sentado, a gente comeu uma pizza naquele dia, tu lembra? Aí a gente subiu para ver a Joelma só me reconheceu, o olho dela encheu de lágrima, ele olhou para ela e disse, você lembra do Dani? Aí ela balançou a cabeça como que lembrava de mim respondendo aquilo. E a gente retornou pra sala. E eu, cara, sem conseguir falar nada... Aí esse maluco senta no sofá e ele disse assim, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu olhei pra ele e falei assim, não, mano, não, peraí, alguma coisa tá errada aqui. E aí foi quando ele me apresentou os Arrais. E aí, muito bom. Você se lembra muito disso? Bom. Você me apresentou uma música 17 de janeiro de Arrais, cara. E eu nunca mais me esqueci disso. Quando eu ouvi aquela canção, e ele começou a ministrar ali, a Vanessa olhou pra mim, quando a gente saiu do ambiente, que a gente se despediu e foi embora, eu falei assim, Ivan, me explica isso aí, cara. Eu vim pra consolar o cara e tô saindo daqui consolado, né? Eu vim aqui pra ajudar ele a passar por um momento da vida difícil, e eu estou saindo daqui aprendendo com ele como lidar com isso e como ser crente nisso aí, cara. Porque não é uma parada assim leve, Shell. Não é leve, mano. Então, assim, ver todo esse processo. E aí, cara, eu te admiro por N coisas, mas isso me marcou naquele dia, né? E aí a minha pergunta pra você é: nesse período, eu sei que Deus estava muito próximo com você, né? Eu acompanhei você pregar e eu sempre paguei muito pau pra você pregando assim, você prega demais. Mas eu sinto que ali eu conheci um Jé fora do altar. Ali eu conheci um cara que tinha uma intimidade com Deus de verdade. Esse momento que você passou com a Joelma foi um virar de chave na eternidade com você? Cara, eu diria pra você que é muito doido, embora eu acho que as nossas experiências elas não definem a nossa salvação, a nossa qualidade da nossa fé, mas eu sem dúvida alguma creio que elas aperfeiçoam o nosso relacionamento com Deus.
Uma coisa é você falar sobre sofrimento pagando as contas em dia, sabe? Outra coisa é você falar de sofrimento para um pai que perdeu o emprego, tem 3 filhos e não sabe como que vai pôr comida dentro de casa amanhã. Aquilo que acontece com Jó é muito verdade, quando ele fala, né, eu conhecia de um jeito, mas agora eu conheço de outro. Porque o C.S. Lewis diz assim, né, a dor é o megafone de Deus. Uau. Então, eu acho que em alguma medida o sofrimento é um instrumento de Deus, é uma serva de Deus, para produzir não só em nós um conhecimento sobre Ele, do seu amor, do seu cuidado e tudo mais, mas para nos fazer mais parecidos com Jesus Cristo. Então, nessa época da Joelma, eu tinha um conhecimento sobre Deus, eu sei que Deus cuida, eu sei que Deus faz isso, eu sei que Deus é assim, eu sei que Deus é desse jeito, eu sei que Ele vai cuidar de você. Mas outra coisa era ver minha irmã com 40 e poucos anos numa cama, sem nenhum movimento, comendo por uma sonda, usando fralda, e eu tendo que depilar a minha irmã, tendo que cortar o cabelo da minha irmã, tendo que dar banho na minha irmã, e cuidar da minha mãe para ela não desmoronar também. O Rui, meu sobrinho mais velho, enfim, que estava ali, ser de alguma forma, sempre fui para eles uma referência assim. Então, como é que eu falo sobre Deus passando por tudo isso? Então foi um choque para mim a princípio. Eu tive várias brigas com Deus, várias, mas nessa época também eu fiz uma série de sermões no Madureira sobre o sofrimento sob a perspectiva da eternidade. Porque em cada briga que eu ia tendo com Deus, eu ia, a partir dessas experiências de briga com Deus, entendendo um pouco melhor que a gente vive numa bolha na nossa realidade eclesiológica. A gente vive numa bolha de expectativas, fruto do neopentecostalismo. Depois vocês cortam, se não pode falar isso, mas... Você pode falar tudo. Pode falar tudo. Pode ficar à vontade. Você tem liberdade. Somos livre. Fruto do neopentecostalismo, que prega um evangelho outro, que não nem pode ser chamado de evangelho, que vem de uma realidade de um relacionamento com Deus, que na verdade não é relacionamento. Que te priva de qualquer... Não, é medo, culpa e ganância, cara. É o tripé do neopentecostalismo. Mas medo, você culpa. por um dos três. René Girard disse isso no livro dele, O Bode Expiatório, que ele falou assim, o medo, culpa e ganância. Se o cara não te pega pelo medo, se você não der, a casa vai cair pro teu lado, bicho. O devorador vai pegar. Medo. Aí o cara dá com medo. Isso então aí. ele não se relaciona com Deus, ele se relaciona por amor, ele se relaciona pelo medo. Culpa. O cara não deu, aí o filho dele foi pro hospital e falou, putz, se eu tivesse dado, cara, é melhor eu dar. Culpa. Vivi muito tempo nesse... E ganância, né? Porque Deus não é um Deus de afeto, de amor, que ele teme, que ele obedece. Ele é um banco de investimento, né? Eu dou 1.000 e eu recebo 10. Fruto dessa teologia maldita, a gente vive numa bolha, vive ainda numa bolha de achar que Deus tem alguma obrigação com a gente. Uau. E Deus não tem obrigação nenhuma com a gente. É isso aí. E ele ainda assim veio até nós e morreu por nós, apesar de quem nós somos, pecadores. E quando eu vi a Joelma naquele estado, eu falei, puxa, por que Deus não faz alguma coisa? Bom, eu entrei num estado depressivo, você sabe disso, né? Em 2015 eu tive um processo depressivo, mas nesse processo de luta com Deus, de depressão, de tentando entender as coisas, não é que eu achava que Deus não era Deus. Deus para mim continuava sendo soberano, mas eu achava que eu tinha algum privilégio sendo filho de Deus e que ele podia fazer alguma coisa pela minha irmã. E ele não fazia. E aí eu entrei em paranoia. Falei assim, mas cara, aí você literalmente se desarma e você entende que não é o que você faz, não é quem você é, não é o que você tem, não é pelos seus méritos, não é pelo seu esforço, é simplesmente pela graça de Deus. Um dia eu tô lá brigando com Deus, aí Deus usou a Thaís, minha esposa, para falar comigo, e falou assim, você tá falando que Deus não cuida da Joelma? Cara, porque ela não voltou a andar, ela não voltou a falar, ela não voltou a comer? Cara, eu sou enfermeira, e eu trabalho em hospital e tem pacientes lá que com menos de um mês que estão acamados, abrem feridas escárias por supressão nas costas, no bumbum, e a gente vê o osso, enfia a mão.
A Joelma ficou Uau. 9 anos acamada. Nunca teve uma escada. Meu Deus. Nunca. Nunca teve uma ferida por Isso é supressão. Deus. Aí a Thaís vira pra mim e fala assim, e você acha que é porque vocês cuidam bem? Que vocês passam creminho, que vocês trocam a fralda toda hora. E aí, Choque de realidade. Aí, sabe? É. Aí eu tomei um susto assim, eu falei assim, cara, não é pelo que você faz. É isso aí. Então eu tô cuidando apesar das dores, do sofrimento. Então eu acho que é muito louco quando você olha Apocalipse capítulo 4. O Apocalipse para mim é dividido em 2 momentos. Capítulo 1 até o capítulo 3, depois o meio é o capítulo 4 e o restante. João, depois de ouvir quem ele é e vê-lo, ouve a história das igrejas, o feedback lá que você falou, mas no capítulo 4 ele fala assim, ó, eu olhei e vi no trono. Então, quando ele olha e vê no trono um cordeiro, mas que governa como um leão, a história, e que todo mundo está pensando quem é que tem poder de abrir o livro, desatar, você fala assim, ó, é ele que chama para si a história e fala assim, ó, não chora, porque ele está aqui, ele tem o controle da história na mão. Eu acho que isso que capítulo 4 de Apocalipse quer mostrar, ali ficou claro para mim que, tipo, eu não preciso me preocupar. Então, eu passo lutas, eu passo dificuldades, a Joelma passou dificuldades, e no meio de tudo isso, eu aprendi que Deus não é meu escravo, não é meu mordomo, não está à minha disposição, e apesar da dor e do sofrimento, ele vai usar essas ferramentas a fim de que o caráter dele seja aperfeiçoado na nossa vida, que a gente se pareça mais com Jesus Cristo e que no meio de tudo isso, ele seja glorificado. Porque a gente tem a ideia de achar que é uma história sobre nós, e não é. A história é sobre ele. Ele é a figura, ele é a personagem. Isso vai dar corte, hein? Então, é sobre isso, cara. Então não é uma história sobre o Jefferson. Deus escreveu a minha história e por meio dela, ele está se fazendo conhecido. Uau. E Deus quis se fazer conhecido pela vida da Joelma por meio da dor. Então você entrou lá, você viu a Joelma camada, usando fralda, sem falar, comendo por sonda, mas não tem uma pessoa que chegava lá e olhava a Joelma na gaveta e não via Deus através da vida da Joelma. Como ele se fez conhecido? Por meio da dor. Mas se fez conhecido. Então, se tem uma coisa que eu aprendi, foi isso. O nome dele Uau. foi glorificado mesmo nessa circunstância, né? Cara, isso é abençoador demais, né? Muito É fera. aquilo que foi dito ontem no sermão. Todo trabalhar de Deus tem um lado pedagógico. Isso aí. Né? Toda luta que muitas das vezes nós entramos, Deus ele quer nos ensinar algo. Isso me abençoou demais. Michel, Abraham Kuyper disse assim, não há 1 centímetro quadrado da existência humana, versão Jefferson Alcântara, né? Não existe 1 centímetro quadrado da existência humana que Deus não grite, é meu. Uau. Tem a assinatura dele. Cara, eu tô sendo meu. abençoado demais. Você aqui. tá sendo, isso que tá acontecendo na sua vida, Cara, a gente tem que fazer outro podcast com meu. você. Esse É vai eu ficar que pequeno cuido. esse. Eu, quando estava nesse processo depressivo, a minha esposa me levou para o Nordeste, nós fomos para Recife, e aí nós ficamos lá 15 dias. 14 dias foi uma porcaria. Aí nesse 14º dia, eu estava lá na praia de Boa Viagem, ela estava lá na praia e eu fui andar, brigando com Deus. Andei quase 1 hora. Sentei na beira da praia, fiquei no meu momento de contemplação, olhando o mar e brigando com Deus. E brigando com Deus porque é isso, é relação de pai e filho, né? É relacionamento, né? E dizendo para Deus as minhas angústias. Naquele momento eu queria que Deus levasse a Joel, mas por causa da minha mãe. Como que uma senhora de 70 anos de idade precisa passar por isso, trocar a fralda da filha? Isso é angustiante demais. E aí eu lembro que eu senti fortemente o Espírito Santo me lembrar no meu coração do texto da igreja de Esmirna. Porque um dos sermões que eu preguei nesse período de série sobre a dor, sobre a perspectiva da eternidade, foi sobre Esmirna, que é a igreja sofredora. E aí eu estava brigando com o texto naquela parte que diz assim, ó, eu sei o que eu te conheço as tuas obras, né? E eu sei do seu sofrimento, mas você vai sofrer mais 10 dias. E aí eu fiquei brigando com Deus assim, como é que alguém que o Senhor sabe que está sofrendo, que está clamando por socorro, os mártires de Esmirna, eles eram levados até o alto do monte Pargos, acho que é Pargos, e eles eram lançados lá de cima porque não negavam a Cristo e não declaravam que César era Senhor. O pastor da igreja de Esmirna, ele foi queimado
num boi de bronze e tudo mais, Policarpo? Porque não negou o nome de Cristo. E aí esse povo tá clamando, tá pedindo por socorro, pedindo pro Senhor intervir, o Senhor fala que sabe do problema, mas que eles vão sofrer mais. Essa conta não fechava para mim em relação ao que eu tava passando com a Joelma. Só que aí o Espírito Santo me fez lembrar o seguinte, da continuidade dos versículos que fala assim, ó, mas você vai sofrer, mas a conjunção vai dizer assim, eu sou o primeiro e o último. E aí fez sentido para mim o porquê que ele estava dizendo que é o primeiro e o último. Porque ele que escreveu a história. Então o Espírito Santo disse no meu coração, eu conheci a Joelma antes dela nascer. Eu planejei ela. Ela não é obra do acaso, do Big Bang. Eu formei os seus ossos. Eu a gerei dentro do ventre da sua mãe. Eu sei como a história começa. Eu sou o princípio de todas as coisas. E eu sei como ela termina. Sou eu que coloco o fim. Não é o médico que deu 3 meses. Não é você que vai dizer como que eu vou agir na história. Eu sei o começo e o fim da história. Confie em mim. Foi isso. Rapaz, tô com o zóio aqui cheio de lágrimas. Eles é bom demais, que isso. Dieguinho, Cara, eu primeiro, como sempre, eu sempre falo aqui que eu quero agradecer por esse momento que a gente passa aqui, cara. Sim. Tá acabando, né? Não, não tá, não. Pode estar, tá acabando? Por mim, não. Por mim não acabaria. Mas, cara, é muito bom a gente poder fazer parte de todo esse processo, né? A gente aprende muito, né? A gente aprende demais. Estar sentado aqui na mesa, na resenha, né? E poder ouvir histórias assim, isso edifica bastante. E dentro do que você falou, eu entendi algumas coisas em relação, principalmente no começo da história. Quando a irmã de Koch fez a promessa, falou assim, olha, você vai entrar na universidade e tal. E é engraçado porque às vezes a gente ouve alguma coisa, alguma promessa de Deus, Deus fala alguma coisa com a gente acha que a gente tem que ficar parado, sentado e Deus vai fazer. E aí você contando a tua história, cara, o tanto que você teve que passar, o tanto que você teve que correr para poder conquistar. Deus entregou Canaã para Israel, mas não disse para eles que ia ser fácil, né? Vocês vão ter que expulsar os inimigos da terra, vocês vão ter que trabalhar, né? O jardim do Éden, falou, você vai trabalhar, Adão, né? Você vai ser... Nós somos chamados por Deus para ser parceiros dele na missão, cooperadores dele na missão, né? Então isso é muito bom porque, assim, às vezes as pessoas até reclamam, cara, mas Deus falou comigo, usou o profeta, isso, aquilo, coisa e tal, mas não aconteceu, de repente a gente ficou parado, esperando, na inércia. E na verdade, esperar em Deus não é uma inércia, você esperar em movimento, você precisa agir. Sim. é isso aí. A soberania dele vai decidir o que vai acontecer, mas você não pode ficar parado. Então acho que essa é uma lição muito boa para nós. Eu acho que a gente confunde muito o que, e uma coisa não anula a outra, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Né? Então Deus é soberano sobre todas as coisas e eu sou um batista reformado, de tradição reformada, então sem dúvida alguma minha teologia me faz entender que Deus é soberano sobre tudo. Mas isso não anula a minha responsabilidade. A responsabilidade humana e a soberania de Deus andam juntas, lado a lado. Ele já determinou por seu decreto como as coisas serão. Mas, sem dúvida alguma, nesse processo existe aquilo que eu devo fazer, não para que se cumpra o que ele decretou, mas nesse processo, a minha responsabilidade do meu papel no desempenho daquilo que já foi determinado por ele, não é uma história de carochinha, sabe? O Senhor criou todas as coisas e Adão teve que participar do processo de ajudar ali, entre aspas, ajudar o Senhor a dar forma às coisas. Né? Vai dar nome aos animais. Exato. Não é que ele não poderia dar. Ele poderia, mas ele nos chamou para participar disso. Para ser participativo, né? Muito Exatamente. fera, muito fera. Cara, demais isso, cara. Muito bom, muito bom. Bom, você é doido. O cara é fera. E tinha um monte de pergunta ainda, mas Nós vamos ter que trazer ele vai ter que fazer, nós vai ter que fazer um outro- segundo tempo, Nós vamos ter Jeff. que fazer o Jefferson Alcântara parte 2. É isso aí. Topo, velho. É isso aí. Bora. Esse é o nosso Paulo Borges. Paulo Borges. Ele é o nosso Paulo Pra Borges. falar da missão da igreja. Tem uma parte de assunto aí pra Cara, gente eu quero desenrolar. falar Mas foi legal a quando eu teologia. contar Contar a minha história, velho. Não, foi muito fera. Eu Sua história é o precisava que esses objetivo, caras mano. conhecessem essa Cara, eu quero parte fazer uma sua, pergunta cara. rápida, pô. Meu mentor tá aqui, não posso fazer uma pergunta. Rápida. Vai lá, faz a pergunta. 5 Bora. minutos. Faça a sua Tô pergunta. respondendo a Thaís aqui, ela falou assim, você tá onde? Ô Jefferson, agora eu tô entendendo um pouco da sua trajetória com as suas pregações. Talvez um link aí, porque
eu escutei uma pregação do senhor no YouTube. O senhor tá no céu. De novo. Eu escutei uma pregação do Jefferson no YouTube que fala, acho que é do Joel, que a gente quer, em resumo, que eu entendi, que a gente quer ser recompensado pelo bem que a gente faz, porém a gente não quer ser castigados pelo mal que a gente faz. Então, eu comecei agora a entender na minha cabeça que talvez os seus melhores sermões vêm das suas mais difíceis lição de vida. É isso também? Para mim, pregação, seja como for, é uma arte, né? É uma arte, além de ser um chamado, uma vocação, né? É uma ciência, né? Você sai do seminário aprendendo a fazer esboço, mas não tem como. O Ziel Machado, meu orientador, mentor, ele diz assim, fazer um jabá do servo de Cristo aqui onde eu estudei. É isso que eu ia falar, você fez servos de Cristo, né? Ali é só, só a nata, mano. Imagina, o Ziel fala assim que a boa teologia é aquela que te joga de joelhos. Uau. Então não existe boa teologia que você faz na biblioteca. Tem de teórica. Só teórica. Ela é boa, mas se ela não te joga de joelhos... Então, a boa teologia não serve para nada se a pessoa que está lá e recebeu um diagnóstico de câncer, aquilo não fizer sentido para ela. Se aquilo não jogar ela de joelhos, se aquilo não fechar a conta para ela. Então, não é que eu acho que a minha história em alguma medida, sei lá, me ajudou a pregar, essas coisas, não. Eu acho que eu tive com essas histórias, a oportunidade de transformar a teologia para o chão da fábrica. Entendi. O Ed René, ele diz uma coisa que falou para mim, eu participei de um programa de estudos junto com ele, tive mentoria com ele sobre pregação, e aí ele falou para mim assim, pô, Jé, você chega, né? Chegando no púlpito. Ele falou, só que onde você coça, não coça. Falou desse jeito para mim. Contou a história de um missionário que estava numa tribo indígena e o pajé sempre ouvia o missionário e saía. No último dia, o pajé falou para o missionário, falou assim, você coça, só que onde você coça, não coça. Rapaz. E aí, aquela mentoria foi muito importante para mim porque eu comecei a me perguntar o que de fato é pregar. Né? O que de fato é você levar o evangelho de Jesus para as pessoas. E aí, com o Ziel, eu entendi isso, que a teologia ela precisa chegar para o chão da fábrica, para o cara que levanta às 5 horas da manhã, pega ônibus, leva uma marmita, sabe? Segunda-feira, depois que ele ouvir aquele sermão, como aquilo vai fazer sentido na vida dele? É claro que eu não estou dizendo sobre sermões motivacionais. Sim, não entendi. Pregador não é coach, sabe? Pregador prega a palavra de Deus. Não prega uma ideia. Ele prega a palavra de Deus. Então, é a boca de Deus falando. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que ser um pregador motivacional. Você pode pregar um sermão exortativo. Mas como aquilo na segunda-feira vai fazer sentido na vida do cara para que ele deixe de viver uma vida com as suas inclinações pecaminosas e tudo mais. Então, acho que não é que me fez pregar melhor. De maneira nenhuma. Ou pior. Eu só acho que consegui entender onde a teologia precisa chegar. No chão da fábrica. Para poder realmente mudar a vida das pessoas. Se eu não me engano, Pecadores na Mão de um Deus Irado, quando foi pregado, teve aquela, né, daquela história nos mostra, aquele arrependimento todo. Aí depois fizeram um teste, fizeram o mesmo sermão sem impacto nenhum. É um pouco disso, né? Sem dúvida. Eu acho que o sermão, ele por isso que eu falei que é uma arte, porque ele primeiro fala com você. Eu recentemente preguei um sermão na nossa igreja, uma série que a gente estava falando sobre relacionamentos virtuais, era o nome da série. E por virtual a gente estava querendo dizer aquilo que é a nossa busca incansável por modelos ideais. Quando Deus nos criou, Gênesis capítulo 1, e depois capítulo 2 vai contar a história de como que foi, e Deus nos soprou sobre o homem e o fez alma vivente, é assim que está a tradução, mas a palavra ali é nefesh.
E essa palavra hebraica nefesh tem relação com a nossa, com uma necessidade gutural, garganta seca. Então, mais ou menos a ideia para o hebreu que lê é: Deus nos fez seres sedentos, dependentes. A gente tem uma sede. É por isso que o salmista Davi vai dizer assim, assim como a corça tem sede, eu tenho sede, porque essa é a ideia. Nós somos. É por isso que Pascal disse: eu tenho dentro de mim um buraco que é do tamanho de Deus e nada pode preencher. A gente foi criado com um vazio, uma sede que é do nosso Criador. O problema é que a gente busca, depois da queda, nas coisas criadas, aquilo que somente Deus pode satisfazer em nós e matar a nossa sede. A gente mata a sede em outras coisas e vive nessa busca incansável por modelos ideais. Então, virtual é esse ideal. Só que, depois da queda, não existe nada que seja perfeito, ideal. A gente acha que na internet a gente acha o casamento perfeito. A gente não posta as nossas DRs Nossas mazelas no Instagram, né? A gente não mostra, a Thaís e eu não posta as brigas, o filho chorando de madrugada, mas a gente posta foto bonita, mundo ideal. E aí a ideia da série era falar sobre o mundo real, onde existe essa dor, esse sofrimento, essas angústias, o câncer, a bala perdida, o paralítico, o exame negativo que não é bom, que você não vai ter filhos, vai fazer inseminação e não vai brotar, não vai dar certo, você vai frustrar. Como é que eu lido com essa realidade dura? Um dos sermões foi sobre sexualidade virtual, dark web, né? Essa realidade podre. Eu preguei o tema de Juízes 19, que talvez é um dos capítulos mais escuros da Bíblia, que é aquele caso que o levita tá com a concubina, entra na casa do cara, vem o pessoal e pede para que ele seja retirado para terem relações sexuais com ele, jogam a concubina, transam com ela a noite inteira, estupram ela a noite inteira, e depois ele sai como se ela não fosse ninguém, leva ela, corta ela em 12 pedaços, distribui para as tribos. Você fala, uau, como é que você foi pregar isso o quê? Eu acho que a gente, quando prega, precisa ter essa consciência, né, de que o pregador, o que esse texto está querendo dizer para mim? Como esse texto fala comigo? Por exemplo, esse foi o texto mais difícil que eu já preguei, ou lendo ele para mim. Imagina. Porque quando eu li esse texto, eu falei assim, onde esse camarada estava era uma tribo, era um povo de Deus. Ele deixou de parar numa cidade anterior que era de pagãos, para parar no lugar onde ele ia encontrar família de Deus. E aí você vê no meio da família de Deus, gente fazendo coisas desse tipo. Como pode? E aí eu olhei para mim e falei assim, cara, igreja é isso. Eu sou isso. Esse cara que vive no meio do povo de Deus, mas talvez eu já fiz coisas piores com amigos, com pessoas. Eu já violentei pessoas por causa das minhas atitudes ruins. É isso aí. Entendeu? Então, quando eu li esse texto, como ele foi duro para mim. Acho que a boa pregação é essa, que o pregador tem consciência que ele prega primeiro para si. Sim. Para depois pregar para os outros. Ele tá se não fizer, como se fosse não é um né? espetáculo. Se não fizer sentido pro pregador... Não é um espetáculo. Não é um show. É uma realidade que precisa cortar em você para que depois corte nos outros. Galera. Não é fácil, não. Vamos ter que fazer outro. Rapaz, nós vamos ter que fazer Jeff parte 2. Chegamos ao fim de mais um podcast. é louco, Expectativas Agora ele se tornou até meu mentor agora também. Não. Você já tem o seu, amigão. Amigão, Você já tem o a seu, gente amigão. pode ter vários. E o cara é um abençoador, No cara. processo de ele é plantação demais. da Urbana eu tenho 5. Aí, tá vendo? Ele é Vai demais. ter 6 então. Mais um. Vamos lá, filho. Bora, concluir. Tá difícil pra concluir, mas muito grato por tudo que bênção essa noite que a aí, gente cara. recebeu nessa noite. É maluco. Eu queria, você, como sempre, deixar uma mensagem. Lá em Romanos 8:19, a Bíblia fala que a criação ela aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Então a gente precisa pôr as nossas histórias para fora. É o que a gente fez aqui hoje.
Pegar as nossas histórias, pegar o que aconteceu e poder revelar isso para as pessoas, para que elas tenham esperança de um mundo melhor. Principalmente aquelas que não conhecem a Cristo. Então eu queria deixar essa palavra. Você que é um cristão, cara, você precisa pôr para fora as suas histórias, você precisa pôr para fora o seu comportamento cristão, para que as pessoas tenham esperança de um mundo melhor. É isso. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês aí. Rapaz, o cara sintetizou a parada aqui com a isso vida aí. do fera, Jefferson. isso Pessoal, mais hoje foi uma vez, fera. não esqueça lá de clicar lá, Isso aí. seguir a gente. Cara, Meu, esse episódio aqui tá imperdível. Mas se você me permite uma parte, Sim, claro. a minha esperança não é por uma vida melhor aqui. Uau. Isso aí, cara. É isso Tá aí. certo. Então, a minha esperança é que Cristo volte. Uau. Com certeza. É isso. Muito Esse cara, fera, muito tá vendo? fera, muito Eu fera. peguei ontem. Esse cara, ó. A Joelma, nesse momento, ela que ficou 9 anos sem andar, deve estar andando ao lado do Senhor. Você é louco! Muito Para, fera, mano, muito fera, muito fera. Você é Então louco. é, isso esse, aí, é isso aí. é essa Vou chorar, realidade cara. que eu espero. Amém. Amém. É isso aí. Essa que nós almejamos. Isso aí. Esse é o Maranata. verdadeiro cristianismo. Maranata. Quando Isso aí. você entende Maranata. que acima de tudo a Caramba, gente o pai tem tá na promessa, casa, né, que velho? isso. É isso. Amém. É o que Paulo fala lá, já que você citou Romanos, Sim, sim. ele vai falar nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem a espada, nem a fome. Enfim, nem a altura, profundidade, presente, por vir, vai me separar do amor de Deus. Então, se a gente entender isso, não importa o que a gente passa, velho. Muito Vai ser fera. difícil, a gente vai brigar com Deus, a gente vai chorar, vai angustiar, mas as pessoas interpretam errado algumas convicções teológicas reformadas, né? Como, por exemplo, uma vez salvo, sempre salvo. Isso é assunto para outro tempo. Eu ia entrar nisso, mas deixa o pro próximo. verdadeiro, a pessoa que uma vez, acho lindo quando Jesus fala para a mulher samaritana, a água que eu vou te dar, se você beber, você nunca mais tem sede. Quem de fato conheceu a Cristo e bebeu dessa água, não são lutas, não são bens, nada dessa vida, apesar de dificuldades, Sim, de sim. choro, da gente brigar com Deus, vai nos separar de quem Ele é. Nada. Muito fera. Extraordinário. É isso aí. fera. E você que quer o episódio 2 com o Jefferson, clica muito aí. Comenta lá, aí, ó, gente. Enche de comenta. comentário lá que nós vamos Que a gente trazer já ele de vai volta. fechar uma data com ele aqui pra... Vamos Agora trazer já ele de sai com o volta. próximo já. Trazer Ele já é meu mentor também aí. E agora ele não vai mais se apresentar, porque todo mundo já sabe quem é ele. É, Agora isso a aí, gente isso aí. A gente vai entrar nos Antes eu te assuntos. conhecia de ouvir falar. Agora eu ando Boa, contigo. boa, boa, boa. Galera, Valeu, segue valeu, lá, Refugee garoto. 5. É nóis. Como diz junto. Maria Eduarda... Corta. Cara, que demais, hein? Que Eu vou isso, falar pra mano. você, o cansaço que eu tava do dia até passou. Eu ficaria aqui. Cara, muito bom, muito bom.